Pronto, doutora. Aqui já está disponível no YouTube, viu? Boa noite, então. Podemos começar? Boa noite a todos. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Digital. Meu nome é Edmê Maria Capovilla Leite Frois. E é um grande prazer receber esse convite do Dr. Diego Moraes para falar um pouquinho da LGPD e, nesse momento, falar especialmente das LGPD nas escolas. Como que vai acontecer as mudanças dessa legislação que vão impactar diretamente a escola. E o melhor para começar a falar sobre isso é compartilhar com vocês um pouquinho do que seria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, de 2018, e que está na iminência de entrar em vigor, porque tem uma MP, a medida provisória 959, que está também quase finalizando seu procedimento legislativo, né, na Câmara, para que ela possa tornar-se lei ou não. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui nos slides que eu fiz, para que a gente pudesse entender melhor essa legislação, tá? Então, aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu falei, e aqui a gente vai estar tratando especificamente nas escolas. E como que acontece esse momento de proteção de dados, né? Um momento que a gente está vivendo, onde todo mundo está mais digital, está mais conectado, está em casa, trabalhando, tendo aula, e vivendo, tentando viver de acordo com o que podia fazer antes, né? Fazendo suas compras, assistindo seus vídeos, seus filmes, e vivendo agora nesse momento mais de mais isolamento social. E então, o que a gente percebe é que com as redes sociais, com esse aumento do acesso à internet também, houve uma modificação no nosso comportamento. E a gente começou a ver aqui, como vocês estão vendo, eu coloquei essa figura desse computador, que eu acho bem interessante, de qualquer movimento que nós fazemos, esses dados, né, os likes, como eu coloquei do lado, tanto em Instagram como no Facebook e outras redes sociais, elas são compartilhadas com outras empresas. E isso acaba moldando o nosso perfil também nas redes sociais. E aí a gente observa que a nossa extensão do nosso direito de personalidade, os nossos gostos, as nossas predileções, elas agora podem ser catalogadas por cada clique que a gente dá, né? Então, vai de aplicativo de música, vai das nossas compras, né? Por isso que sempre aparece lá, depois que a gente pesquisa alguma coisa, fica aparecendo aquele produto para a gente ainda um bom tempo. Então, o panorama geral que a gente apresenta aqui é essa legislação de proteção de dados, que a gente não pode discutir proteção de dados agora só com base na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A legislação de proteção de dados, ela é desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Há muito tempo já.
E aí nós temos já um ordenamento jurídico estabelecido no nosso país com todas essas legislações. E aqui, como o assunto é para a OAB, para advogados, então, com certeza, vocês sabem, né, essas legislações aqui. Então, a proteção dos dados, ela é conferida e ela é constitucionalmente garantida na Constituição e depois, posteriormente, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, né, no ECA também, que a gente vai falar aqui de escola, então eu acrescentei aqui no cantinho. E tem também esses 2 decretos, que são decretos federais, que tratam já também da proteção de dados, compartilhamento de dados pessoais. Esse aqui é um panorama da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai trazer para a gente o que é o tratamento de dados pessoais, os direitos de titulares, tratamento de dados pessoais pelo poder público, quando acontece a transferência internacional de dados. Isso acontece muito porque, por exemplo, a gente usa um serviço aqui e a gente, por exemplo, pode usar também um serviço de nuvem, né, para salvar nossas fotos, documentos e a nossa vida digital, né? E às vezes, na verdade, muitas das vezes, esse serviço de nuvem ele está hospedado em outro país. Então existe uma transferência internacional de dados e a gente nem sabe que estamos compartilhando nossos dados com outras empresas estrangeiras, tá? E aí, essa legislação prevê também quem são os agentes de tratamento de dados, quem são as pessoas que vão tratar os nossos dados pessoais e quem vai ter responsabilidade sobre eles. E também traz medidas técnicas, né, que é essa questão da segurança e boas práticas, a fiscalização e a ANPD e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. E aí, qual que é o atual cenário, né, agora? O atual cenário é que nós temos a PEC 17A, né, que é uma emenda à Constituição Federal, e ela visa incluir a proteção de dados entre os direitos e garantias fundamentais e também fixa a competência da União para tratar dessa legislação de proteção de dados, tá? E aí, o que está acontecendo? Existe logo, como está ali abaixo, o MP 959, né, que ela prevê que a legislação de proteção de dados entra em vigor dia 3 e, posteriormente, as sanções dessa legislação só a partir de agosto de 2021. E essa semana passada entrou na pauta da Câmara, mas foi retirada de pauta no momento que foi anunciada essa votação. Então, foi um balde de água fria, tem muita gente que estava acompanhando, e aí talvez entre agora na próxima semana, novamente, porque ela tem até o dia 26 para que seja julgada. Porque se essa MP caducar, então a lei não vai mais ter essa determinação de prazo para o ano que vem, então a lei vai entrar em vigor imediatamente, ou seja, agora, tá? E isso daí também tinha a Lei 14.010, que tratava do regime jurídico emergencial, também fazia essa outra previsão, que a lei entrasse totalmente em vigor só em agosto de 2021, né? E, afinal, o que está em vigor dessa legislação? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2000, desculpem, ela é de 2018, e o que está em vigor é a criação da ANPD, tá? Então, essa parte da da Autoridade Nacional de Proteção de Dados está em vigor, tanto que alguns membros já foram escolhidos e existe uma conversa que possivelmente, né, a ANPD vai ser anunciada logo, porque já tem mais um decreto pronto aí guardado pelo presidente e vai mudar a direção da ANPD, que ficava antes sobre a batuta da Presidência da República e agora está indo para a Casa Civil. Então, a gente vai começar a aguardar esse novo movimento. Então, está aqui, esse é o finalzinho da legislação, né? E o que é importante a gente observar também, que quanto às decisões dos tribunais superiores, a despeito dessa legislação ainda não ter entrado em vigor,
e muita gente considera e espera, né, que ela vá demorar ainda um pouco, então, por isso talvez não estejam ainda se movimentando, mas o Tribunal, né, Superior Tribunal de Justiça, como o judiciário, de uma forma geral, eles têm decidido a respeito da nossa proteção de dados e como esse recurso especial disse que compartilhar informações de consumidores, isso seria suficiente para causar danos, né? Ainda que o consumidor não comprovasse nenhum dano, ele não precisava comprovar à justiça que ele tinha sofrido dano. Bastava a certeza, a afirmação de que os dados dele foram compartilhados com outras empresas sem ele saber, para que o dano moral ficasse caracterizado. E essa empresa ela foi multada em R$ 8.000, em apenas um consumidor. E essa é a situação que a gente vive, né? Porque a gente não sabe se isso, quando essa legislação entrar em vigor, se isso vai disparar mais ações na justiça de pessoas, de titulares de dados pessoais, fazendo perguntas para as empresas, querendo saber quais são os dados que têm e com quem compartilham esses dados. E a gente sabe que a maioria das empresas não está preparada para isso, né? Então, é uma situação que muitas pessoas preveem realmente que vai acontecer essa enxurrada de ações à justiça. E por ser um tema novo, um tema que vai ser bem debatido, né, no judiciário, e que aí, a partir daí, novas jurisprudências vão trazer os assuntos mais palpitantes de cada momento, e é o que nós vamos ter para observar isso daí. E também quanto ao STF, né, teve uma MP que ela visava compartilhar os dados pessoais de todas as pessoas que tinham telefone celular, né, que estavam inscritos em alguma operadora de celular, e a determinação era de que esse compartilhamento de dados fosse através do IBGE, fosse diretamente das operadoras de telefonia para o IBGE, para que continuasse sendo feita a pesquisa do IBGE para facilitar a catalogação de direitos e para promover políticas públicas, né? Então, quando isso chegou ao STF, foi um momento ímpar, né, da proteção de dados, porque a partir desse julgamento realmente foi visto que essa situação, através de uma medida provisória, né, ela era desproporcional, ela causava muitos danos, né, seria simplesmente danos a toda a população brasileira, né, porque praticamente toda a população brasileira tem celular, então ia de encontro ao sigilo de comunicações, direito à privacidade, né? E ali não tinha um interesse legítimo, né? Só compartilhar dados para que a pesquisa continuasse sendo feita pelo IBGE. Então, nesse momento, se reconheceu, né? E através do sopesamento dos princípios, foi possível perceber que o STF está direcionado, nesse momento, à proteção dos direitos fundamentais, e foi incluído o direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais, diretamente através desse julgamento. Então, ainda que a PEC não esteja em vigor, essa decisão é de suma importância, porque o STF, que é o maior tribunal do país, né, de última instância, já reconhece a proteção de dados pessoais como um direito fundamental autônomo. Então, quando a gente fala de LGPD, o artigo 1º, ele traz para a gente que a proteção de dados não vai ser só em meios digitais, tá? Então, para todo mundo que ainda tem cadastros em papéis, né, aqueles cadastros físicos, é muito comum a gente ter aqueles arquivos, né, com aquelas letras, tá? Aqui vai de A a C, a gaveta de baixo vai de D a F. Então, aquilo são documentos, né? E essa proteção de dados, ela vai ser abarcada por essa legislação, e não só em documentos digitais, mas em documentos físicos, né? E vai ser também necessário que todas as pessoas jurídicas de direito público e privado
estejam adequadas a essa legislação, porque serão denominados de controladores de dados pessoais. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas empresas que estão na posse, tomam decisões a respeito dos nossos dados pessoais, serão chamados de controladores e, consequentemente, terão obrigações e responsabilidades quanto aos nossos dados pessoais. Então, esse é o objetivo da lei, né? Garantir os direitos fundamentais, né? Proteger a liberdade, garantir o direito à privacidade e, ao mesmo tempo, permitir o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que é a autodeterminação informativa, para que a pessoa seja livre, inclusive, para ela escolher, para ela ter a escolha de com quem ela vai compartilhar os seus dados pessoais, para que ela realmente seja dona dos seus dados pessoais. E aí, para quem ainda não sabe o que é um dado pessoal, essa legislação ela explica, né? Então, o dado pessoal é toda aquela informação relacionada a uma pessoa que é identificada ou identificável, né? Como é uma pessoa identificada? Uma pessoa que tem nome, CPF, RG. Então, são informações possíveis de serem identificadas facilmente, né? Uma imagem, né? E identificável é quando a gente começa a relacionar várias informações até a gente chegar àquela pessoa única. Então, o dado pessoal é isso. E o dado pessoal sensível são dados referentes à origem racial, étnica, condição religiosa, opinião política, filiação, sindicato, questões de caráter religioso, questões referentes à saúde e à vida sexual, dado genético, biométrico. E, então, são dados sensíveis que não podem ser compartilhados, né? Que vão receber um tratamento especial dessa legislação. E, afinal, o que é o tratamento de dados pessoais, né? A legislação ela traz esses conceitos, que são todas essas ações por onde o dado pessoal vai poder ser utilizado. Porque, por exemplo, já que aqui nós estamos falando da advocacia, e também nas escolas, né? E especialmente para finalidade de escola. Como é que esse dado pessoal vai ser coletado, né? Que é a primeira ação lá que diz no artigo 5º. Como é que vai ser produzido, recepcionado, ele é classificado como, se ele é um dado pessoal sensível, como é que ele vai ser utilizado, vai permitir o acesso desse dado, ele vai ser reproduzido, vai ser transmitido para outras empresas, compartilhado, qual é o processamento dele, ele vai ser arquivado, aonde ele vai ficar arquivado, é num servidor físico, é na escola, é numa terceirizada, é em nuvem, essa nuvem ela está em outro país. Então, são informações que por onde esse dado vai passar e que, nesse momento, direcionado ao LGPD nas escolas, quem vai ser responsável por isso realmente vai ser a escola, né? Que vai ser denominado de controlador de dados pessoais. Então, aqui, como eu falei, aqui é o tratamento de dados que vai impactar todo mundo, né? Todo mundo que faça coleta de tratamento de dados pessoais, principalmente com a finalidade de coleta de dados pessoais no país e principalmente aqui, ó, e principalmente que vai fornecer bens ou serviços, tá? Para pessoas, para indivíduos também localizados no território nacional. E aqui, essa legislação, ela traz para a gente novos direitos que as pessoas vão ter. E é muito interessante observar, porque a gente pensa que a gente já tem muitos direitos, por conta tem o referencial do Código de Defesa do Consumidor, mas aqui ele vai além, né? Porque a legislação permite o acesso aos dados para que você corrija dados que não estão exatos, que estão desatualizados, tá? Que você faça a portabilidade dos dados, isso que a gente já entende, né? Desde aquela questão de celulares que aconteceu, e que a gente tenha informações fidedignas da nossa realidade.
E por que que isso é interessante? Por que que isso é um direito nosso e que é preservado, que é garantido pela legislação? Porque a partir do momento que você tem um dado inexato, que não está de acordo com a sua atual realidade, como você sabe que hoje todos os bancos de dados, a maioria das empresas conversam, né? Aquela base de dados conversada, um dado inexato pode te negar o serviço, pode te negar um crédito, pode dizer, emitir uma certidão diferente daquilo que acontece com você. Então, a confirmação desse tratamento, ele estar exato e você ter esse acesso a ele, são uma das garantias que essa legislação trouxe para nós, né, pessoas naturais. E aí, aqui, como eu falei, né, tem os agentes de tratamento, que são pessoas que vão tratar os nossos dados. O controlador, né, que vai ser, no caso aqui, a escola, né? E também alguns outros fornecedores que ela tenha, tá? Se for compartilhando dados com ela, como está aqui, ó. E o operador é a pessoa que vai realizar o tratamento de dados em nome da escola. Por exemplo, a escola contrata um software, né? E aí compartilha, né? As escolas hoje já estão automatizadas. Então, o operador dessa escola, ela vai tratar os dados pessoais de acordo com a ordem da escola, né? Então, de acordo com a decisão da escola. E a escola também vai ter que nomear o encarregado de dados pessoais, que é o Data Protection Officer, o DPO, tão falado, né, tão comentado, as pessoas correndo para estudar e tudo. E, afinal, quem é o DPO? A escola vai precisar do DPO? Bom, por enquanto, a legislação prevê que sim, que a escola vai precisar, porque vai tratar dados sensíveis, dados de criança, como nós vamos ver mais à frente. E aí, a CDPO, ele vai ser essa pessoa que vai conversar, né? Que ele vai ser indicado pela escola, né? E aí pode ser um funcionário já da TI que tenha essa expertise, ele pode ser funcionário da escola, a escola vai poder contratar um DPO, né? E ele vai funcionar como esse canal de comunicação entre a escola, entre os titulares de dados, que serão crianças, também são titulares de dados, mais representadas por seus pais, né? E com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele vai estar recebendo várias as notificações, ele pode entrar em contato com os titulares, ele também vai ser uma pessoa importante, tá? Essa aqui é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu apresento para vocês, né? Que nesse momento a gente já fez aquele apanhado lá na frente, estamos na iminência de que ela seja criada, né? Ela tem várias competências, e ela que vai realmente elaborar todas as diretrizes dessa política nacional e que vai, inclusive, normatizar, porque existem alguns pontos dessa legislação que dependem da sua regulamentação, tá? E aí, tratando especificamente da legislação, no caso das crianças e dos adolescentes, a legislação ela abre um capítulo para tratar especificamente das crianças, porque é necessário que tenha uma atenção maior, um cuidado maior, né? E aí a gente traz aqui o artigo que fala disso, e eu destaco que, da mesma forma que tem previsto na Constituição Federal, tem previsto no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também tem aqui. Então, para quem já lida com o direito da criança e do adolescente, é muito similar as palavras, né? Sempre vai ser realizado pelo melhor interesse da criança e do adolescente, tá? O tratamento dos dados pessoais, e ele deve ser realizado com consentimento específico. O que seria esse consentimento específico? Seria um consentimento expresso, né? Ele é informado e ele é livre, tá? E ele é em destaque, quer dizer, que dados por um dos pais ou pelo responsável legal. Quer dizer que, por exemplo, a escola ela tem um contrato, né, que está lá prevendo a matrícula, a prestação de serviços, e sempre nos contratos de escola a gente olha muito
tem lá uma cláusula referente à imagem da criança, por exemplo, tá? E a imagem da criança, algumas situações a escola já bota aquela cláusula geral, permitido usar a imagem da criança com consentimento do pai, e às vezes a gente assina e nem sabe que aquilo ali está incluso ali naquele contrato, né? Muita gente não sabe, não percebeu, não leu. E aí, o que vai acontecer agora com a legislação de proteção de dados dessa criança? A escola, ela não vai mais poder divulgar imagens, tá, da criança sem esse consentimento específico, tá? Sem esse consentimento expresso, vai ser necessária uma cláusula em destaque. E, principalmente, vai ser necessário explicar de forma clara, tá? De forma objetiva, que para os pais, né, que vão ler o contrato, que esse tratamento de dados pessoais, que, por exemplo, eu vou coletar o nome da sua criança, o nome do seu filho, para fazer a matrícula. Isso é um tratamento de dados, é a coleta. E vai ser para fazer a matrícula, então é a finalidade. Eu não vou colher o nome daquela criança para fazer uma ação de marketing e jogar o nome dela com a foto dela na rede social. Então, isso não pode. A questão do direito de imagem é uma situação muito vista agora, né? O marketing digital está com tudo esse ano de 2020, né? Quem não está na internet não é visto, não é lembrado, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Então, o que a gente percebe? As ações de marketing das escolas, de forma geral, estão recebendo os alunos, mostrando que estão de máscara, que estão tratando toda a sanitização da escola. Porém, quando essa legislação entra em vigor, já é necessário que seja feita uma adequação contratual para que não haja maiores transtornos lá na frente. Porque assim, não é que ninguém coletou, mas é muito improvável que a escola tenha mandado um aditivo contratual, por exemplo, referente a essa parte, essa questão de rede social, de Facebook, de Instagram, né, dizendo que não pode tratar especificamente sem o consentimento dos pais, tá? E aí, essa legislação também do tratamento de dados de crianças, ela, na verdade, da escola, ela abarca uma situação maior. Porque se vocês olharem aqui, essa nuvem de palavras que eu coloquei, a escola, ela coleta dados de alunos, ela coleta dados dos pais ou dos responsáveis, e de alunos, nome, se tiver RG, se tiver CPF, endereço, se tiver e-mail, a carteira de vacinação, uma cópia da certidão de nascimento, se a criança tem alergia a alguma coisa, se ela toma remédio, se ela tem alguma doença. Então, só aqui eu contei 10 informações que são dentro de informações de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E tudo isso pode se estender para todos esses outros colaboradores terceirizados, os pais, os responsáveis, professores. Professores ainda vai além, porque aí tem plano de saúde, é o RH, é o INSS que compartilha, vai para o contador, carteira de trabalho. Então, são várias situações que a escola, como controlador de dados pessoais, precisa estar atento, porque no momento que essa legislação entra em vigor, ela deve estar primando pelo zelo da privacidade e proteção de dados, não só dos alunos, como também dos seus funcionários, né? Eu coloquei também aqui colaboradores, porque a gente sabe que tem escolas também que têm terceirizados, por exemplo, no caso de uma lanchonete, né? Eu já percebo que tem algumas escolas que agora, nesse momento de pandemia, estão pedindo para trazer o lanche de casa. E tem algumas escolas que estão oferecendo um cartão de crédito, né, como se fosse um cartão de crédito, para a criança comprar. E aí, esse cartão, ele já tem uma senha. E aí, você vai linkar o nome dessa criança, aquela senha, aquele cartão,
que vai comprar na cantina e que vai ficar armazenado em algum lugar. Então, veja que a legislação de proteção de dados, se você parar para analisar qualquer atividade, você pode pensar que é isso aqui e, de repente, ela faz assim. Então, é analisar o negócio como um todo, de forma global. Por exemplo, escolas que usam softwares, né, que compartilham, que são franquias, ou que usam aplicativos para dar aula online. Algumas estão usando o Zoom, outras estão usando o Microsoft Teams, outras o Jitsi. Então, cada escola usa um aplicativo. E aí precisa fazer a proteção de dados também nesse aplicativo. Né? Quem que vai entrar para dar aula? Né? Nós vamos ver uma situação bem aqui na frente daqui a pouco. E as escolas com empresas, né, operadoras de dados pessoais, porque são empresas de reconhecimento facial, que ao mesmo tempo que são operadoras, eu entendo também que são controladoras, né, porque esse reconhecimento facial vai ficar armazenado aonde? Né? Então, e reconhecimento facial é reconhecimento de biometria. Então, biometria é um dado sensível. Então, são questões que devem ser tratadas com o máximo de zelo, para que não ocorra um incidente com vazamento de dados pessoais e que o dano não seja maior, porque nós estamos falando de crianças. E aí eu compartilho aqui com vocês essas notícias que já aconteceram na internet nesse ano, né? Existem outras, mas eu trouxe duas. A primeira, essa de baixo, aqui do G1, foi uma situação bem constrangedora, porque um homem apareceu numa videoaula, né, com as crianças. E aí foi uma situação terrível, e eu tenho um conhecimento lá que realmente a aula ela não tinha uma senha. Então, o que está acontecendo muito é a mesmo login, né, é o mesmo endereço de aula para todo mundo. E aí você não tem uma senha. E aí é necessário que tenha um monitor observando aquilo, para que na hora que aquilo acontecer, sair. Mas é tão rápido, mas que às vezes o monitor não dá tempo nem de ver o que pode acontecer. Né? Mas foi uma situação constrangedora, e o que aconteceu? Foi para o Ministério Público para apurar. Então, é uma situação que a escola já deve se prevenir para evitar esse tipo de situação que vocês sabem que está acontecendo em várias reuniões, em vários webinars, videoaulas, a invasão, né, de outras pessoas que não participam, com música, com pessoas passando na frente. Então, é uma situação que, como tem crianças dentro de sala de aula, então incide também outros direitos e é necessário ter outras preservações de direitos e conferir mesmo as garantias, né, previstas não só em legislação, mas de uma forma da escola, né? Qual é a política da escola? Qual é a nossa norma? Né? O que nós vamos fazer se acontecer uma situação dessa? Quem que nós vamos notificar? O que nós vamos... qual vai ser a tomada de decisão que nós vamos ter? Então, tudo isso é uma prevenção. E aí, com essa questão ali, aqui à esquerda, de escolas proibidas de divulgar dados pessoais e fotos de aluno na internet, se refere à situação realmente que tem acontecido de muitas escolas com objetivo de marketing, que é um objetivo diferente daquele contrato estabelecido lá no começo, que pode usar a imagem do aluno, se for no movimento interno da escola, né? Se for no ambiente interno. Aquele ambiente onde você coloca, de repente, um folder para falar de uma atividade que uma determinada sala de aula fez. Ou então, se você tratar daquilo internamente com a escola, mas na hora que você coloca foto de crianças na rede social, na internet, que é a maior rua do mundo, como diz a professora Patrícia Peck, então você ultrapassou aquela finalidade principal do seu contrato, que não era essa. Você não tinha esse consentimento dado pelos pais de que era para divulgar com o objetivo de marketing da escola em redes sociais.
Então, isso daí também já está sendo uma outra situação que está sendo bem vista e o Ministério Público está atuando, né, em algumas situações. Eu já soube, né, que eu já pesquisei em São Paulo, também no Rio de Janeiro, e possivelmente a escola vai ter que fazer a retirada de todas essas imagens, tá? E aqui também, de forma para compartilhar esse assunto, eu trago aqui para vocês esse momento que foi da autoridade supervisora da Noruega, tá? Da Noruega, que foi dito que encontrou vários usuários e senhas de 35 mil alunos do primário e dos seus funcionários, né, de uma escola, então demonstrando que eles não estavam protegidos e estavam abertos esses dados na internet, tá? E aí aqui foi a questão de uma escola pública, tá? Como eu disse, a lei ela vai pegar todo mundo que controla dados pessoais. E aqui, no caso, a Autoridade Supervisora de Proteção de Dados da Noruega, ela já tem uma maturidade muito mais longa do que a nossa, né, que nós já estamos começando, e ela foi multada, essa escola municipal, em 170 mil euros. Então, para vocês perceberem que você ter esses dados pessoais e você não se adequar, não ter as normas de segurança necessárias para isso, você é passível de tomar não só uma advertência, como ser multado também. Aqui no final, a notícia diz que foi vazado também nomes, datas de nascimento, senhas, né, a escola que estava afiliada, as séries, tá? E aí foi uma situação também que acaba, toda essa situação de exposição de escola acaba impactando diretamente na reputação, na imagem da escola, né? Porque às vezes a escola prima tanto por um serviço e aí ela acaba não dando dando a atenção necessária para a segurança da informação. E aqui foi essa notícia dessa semana, né, que foi uma falha no sistema de franquia de escola, que também expôs os dados de alunos, funcionários e os franqueados. Tá? E aí, o que acontece? No momento desse que ainda não temos legislação, nós temos todas aquelas outras leis, né, que já estão bem maduras no nosso ordenamento jurídico, para que, se houver algum dano, para que possa ser reparado. Mas, de qualquer forma, como eu falo, a segurança da informação ela deve ser encarada como uma coisa primordial a partir desse ano de 2020. Né? Se as pessoas ainda não tinham se atentado para isso, tem que se atentar. Porque cada dia que passa, novas tentativas de falhas e de vazamento de dados não vêm à tona. E aí está aqui a imagem, então, a proibição de divulgar crianças, né, e outros alunos nas redes sociais das escolas, porque não tem o consentimento. Mas, se for feita essa adequação, aí acredito que será possível. E aí essa imagem eu retirei de um banco público de imagem, tá? Não foi de nenhuma escola específica daqui. Então, o que a gente tem que entender na prática em relação às escolas é que a gente precisa ter esse controle, né, do processamento dos dados pessoais de clientes, funcionários, entender o que é esse processamento, né, entender que não é só colocar o nome do aluno numa ficha e dizer que ele está matriculado. Aquilo é muito maior, né, porque quem vai ter acesso a esses dados? Quem vai ter acesso ao endereço desse aluno, se for uma pessoa de uma família, por exemplo, que é uma celebridade, ou então é uma família que tem membros na política, tem uma família que foi exposta a alguma situação, e aí alguém pega o endereço dessa criança, que tem alguma coisa relacionada. Então, essas coisas têm que ser analisadas e sim vistas, né? Limitar as pessoas que vão ter acesso a essas informações na escola.
né? Se antigamente estava aberto para todo mundo que você passa lá o cartão ou coloca o dedo para registrar o seu ponto como funcionário, por exemplo, né? Para abrir um sistema, se é por digital, então tem que saber, ele vai abrir o sistema em todo o banco de dados da minha escola? Não, ele vai ter o acesso de acordo com a função dele, né? Então é isso que a gente estimula que se faça, né? E essa é a conscientização na escola, porque precisa ter essa conscientização. E essa coleta também de dados pessoais com essa finalidade específica. Se eu não coletei o dado para divulgar na rede social, eu não vou fazer isso. Mas se eu coletei o dado pessoal como uma foto, por exemplo, para dizer que aquela criança fez participou de um prêmio, participou de uma Olimpíada e ganhou o prêmio, claro que aquilo tem um objetivo de marketing, mas eu vou pedir o consentimento específico, vou dizer que a base legal, né, que é chamada na legislação, eu vou coletar para aquilo, né? Tem a questão do marketing, né? Porque tem um interesse legítimo ali para aquela divulgação, mas não que não seja permitido, mas deve ser informado. A escola tem que agir com transparência com os pais, a partir e com os alunos, a partir desse momento dessa implementação, da adequação da legislação. E perceber todo esse fluxo de dados, né? Por onde ele entra, onde é que ele vai ficar armazenado, até quando que eu vou ficar com esses dados desses alunos na escola. Né? Uma escola que seja tradicional, que já tenha mais de 10 anos, eu vou ter que manter o dado desses alunos para sempre, todos os dados sensíveis deles, se ele teve uma alergia, se ele tomou um remédio, porque tudo isso fica informado no histórico, né? Então, são situações que devem ser analisadas realmente de acordo, não só com a escola, mas a pessoa também que trata da TI da escola, né? A pessoa que trata da tecnologia da informação, da segurança da informação, tá? São atores importantes nesse momento, nessa caminhada que as empresas terão que se adequar à legislação de proteção de dados, né? Observar todas as finalidades, né, desses dados, né? A gente percebe agora o reconhecimento facial, ou então a gente percebe que tem algumas escolas que é com digital para entrar, tem algumas escolas que não tem isso, que quem está na porta às vezes é a diretora, às vezes é a professora, né? Então, como que vai ser feito esse tratamento de dados, né? Como que as pessoas vão interagir e vão permitir? São questões de segurança? São, mas deve ser informado, né? E, como eu falei, do consentimento, que ele é necessário, né, para ter essa utilização desses dados pessoais de crianças e adolescentes, tá? E para que seja feita essa adequação contratual. Uma nova política de privacidade, prevendo todas essas situações, né, os termos de uso. Então, são situações que a legislação realmente traz para a gente isso. E não custa lembrar que, além da legislação, você precisa prever situações estruturais em relação à informação, em relação à segurança da informação. Né? Escolas que permitem Wi-Fi, né? Elas devem utilizar Wi-Fi que seja protegido, né? Tem antivírus, uma Virtual Private Network, que é uma rede, né, privada, né? Perceber se esse ambiente é vulnerável, vai conferir uma senha com um login para todos os alunos se conectarem, e aí essa senha, esse login, ele vai ficar compartilhado com esse terceirizado que colocou a rede Wi-Fi na escola, né? Então, são situações que exigem um olhar mais apurado, né? Vai utilizar criptografia, vai ter backup da escola inteira, porque, por exemplo, como que a gente vê aí, muita empresa sendo invadida por crackers, né? Que são os criminosos, não são os hackers, são os crackers, os criminosos. E você acaba perdendo acesso aos dados pessoais. E aí, se você não tiver um backup, você vai ter que pagar um resgate pelos dados, e quem te garante se você pagar, eles vão te devolver?
E aí você acabou, né, a empresa, acabou a escola, derruba tudo. Então, é importantíssimo ter um backup, sei lá, diário, né, que a gente também estipula, seja feito um backup diário de movimentações, de todos os arquivos, tudo que é feito para as escolas, né? Com seguro, hoje já existe, né, um seguro de risco para invasão, né, de dispositivo e também de rede. Então, isso tudo é visto de uma forma que seja para aumentar a segurança das escolas em relação à proteção de dados de alunos e de funcionários, né, e dos próprios donos das escolas, né, que também estão, às vezes, na mira, né, de criminosos. E aí tudo isso depende sempre de uma atualização e uma capacitação da equipe, porque não adianta só o dono da escola, né, o diretor, ter essa visão macro de proteção de dados, se não alcança lá a pessoa, por exemplo, que está limpando, que está fazendo a faxina, que está passando pano, que está lá com álcool em gel, onde as crianças andam, né, para fazer a sanitização. Não adianta, porque se você também não deixar essa equipe capacitada, a equipe, de repente, pode deixar um documento importante, um dado pessoal, em cima da mesa e uma outra pessoa olhar, tirar uma foto, divulgar na internet. Isso pode causar um constrangimento, pode causar um dano moral, às vezes um dano material, e aí quem vai ser responsabilizado vai ser a escola, porque ela era o controlador de dados e tinha um funcionário que é o seu trabalhador, né? E aí está direcionado, ele tem a sua decisão de deixar aquilo em cima da mesa, ele tem uma decisão livre dele, mas ele poderia ter, não, vou sair da minha mesa, vou guardar, porque a minha escola já me mostrou que eu devo guardar os documentos. Eu vou levantar aqui do computador e minha tela, em 3 minutos, ela apaga. Ela vai bloquear, ninguém vai ficar mexendo aqui no que eu estou fazendo. Então, são situações necessárias. E por que isso é necessário? É simplesmente porque existe a responsabilidade para o controlador e para o operador de dados pessoais, que está previsto na legislação. E aí, se ocorrer algum dano, né, patrimonial, moral, individual ou coletivo, que esteja comprovado, né, que foi ocorrência e decorrência, que ocorreu por conta da falta de ação do controlador da escola, por exemplo, dos gestores, ou de algum funcionário, ou de algum operador que a escola tenha contratado, eles serão responsabilizados, tá? Claro que tem as exceções, né? De não, a exceção, uma delas aqui, a primeira, é se ele provar que não realizou o tratamento de dados pessoais, né? A outra é que tem um tratamento de dados pessoais, mas não houve violação à legislação, né? Estava ok com a legislação. E a outra é que o dano foi exclusivo do titular de dados pessoais. Por exemplo, a própria escola não coloca na rede social a criança, mas a própria criança ou o próprio adolescente tira foto dela de fardo e coloca na rede social. E depois ela entra com uma ação contra a escola dizendo que utilizou, que houve um dano, porque ela estava identificada pela escola, ou a escola repostou aquilo, né? Então, foi uma culpa exclusiva do titular e, às vezes, também do pai e da mãe, que posta, né, na rede social, ou então que compartilha dados pessoais, informações da escola, né? Então, são situações que vamos enfrentar e quem vai estar enfrentando é o judiciário, e o judiciário vai acabar se debruçando sobre esse tema e fazendo desse ordenamento uma nova legislação com novas definições, porque vai acontecer situações que talvez ainda não estejam previstas na legislação, mas que o judiciário vai ter que se debruçar sobre isso.
E aí todo mundo tem que estar preparado para isso. Não só os advogados que vão defender as escolas, né, mas como também a escola que vai ter que se explicar, o operador que vai ter que garantir medidas técnicas e todo o apoio acessível, com o cadastro dos logs, o registro dos logs, todas as informações para prestar essa informação para o judiciário, para que o juiz possa entender como foi que aconteceu algum tipo de vazamento de dano aos titulares de dados pessoais. Porque devemos evitar as sanções que estão previstas lá no artigo 52, né, que são desde a advertência até não utilizar mais o banco de dados que a empresa possui. Imagine uma escola não poder mais utilizar o seu banco de dados para trabalhar. Como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai exercer a sua atividade empresarial, né, de escola, se ela não utilizar mais o seu banco de dados? Como é que ela vai pagar os seus funcionários? Como é que ela vai mandar algum recado, algum e-mail, né, para os pais, para os titulares, como tem feito agora, utilizar o WhatsApp para mandar lição de casa? Se ela for sancionada e receber uma sanção dessa, né, ela não vai mais poder utilizar. E aí tem a advertência, tem multa simples, né, que todo mundo fala, é uma multa até de 2% a 50 milhões de reais, realmente está previsto em lei, tá? Na Europa é muito maior, é de 4% a 20 milhões de euros. Então, tem multa diária, tem também a publicização da infração. Imagina que a escola deixou vazar dados de alunos, e aí a sanção dela, né, que ela foi processada, recebeu um processo administrativo, e aí ela vai ter que publicar numa mídia, do jeito que a NPD disser que vai ter que ser, que ela não tomou conta dos dados pessoais dos seus alunos ou dos seus titulares de dados, pode ser de funcionário e tal. Então, isso impacta diretamente na imagem da escola, né, que fica descredibilizada perante a sociedade, e isso daí pode afetar a reputação dessa escola, que foi construída há tanto tempo, né? E aqui, como eu falei, o bloqueio de dados e também a eliminação de dados pessoais, a que se refere à infração, né? Se foi publicado, se foi divulgado, né? E aí eu deixo aqui para vocês os meus contatos, né? Eu vou parar aqui de compartilhar. Não sei se alguém aqui colocou alguma dúvida. Então, eu deixo para vocês aqui essa palestra. Espero que tenha atendido a finalidade. Aqui o doutor Diego, como presidente da Comissão de Direito Digital, se propôs a fazer, de levar um assunto atual para a advocacia maranhense, né, e que possa ser bem proveitoso. E eu estou aqui à disposição. Vocês me encontram pela rede social. E é isso. Obrigada.